Vamos lá então, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho então sobre o cumprimento provisório de sentença. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a nomenclatura, cumprimento provisório de sentença. Gente, aqui nós não temos o procedimento, essa denominação provisório, ela acaba sendo equivocada, porque a única coisa que nós temos de provisório nela é o título executivo, porque todos os atos, essa antecipação da possibilidade de eventualmente o executado, o exequente, ele receber o seu direito de forma antecipada, ela é definitiva. O procedimento ele é definitivo. Então, o que nós temos aqui é um título provisório, ou seja, um título que ainda não transitou em julgado, uma decisão que ainda não transitou em julgado. No entanto, os atos, o procedimento em si, ele é definitivo, porque ele efetivamente cumpre o seu papel, ele é eficaz, ele tem sim os atos constritivos, ele responde ao direito do exequente, ele adentra ao patrimônio do executado de uma forma definitiva e não provisória. Então, o que nós temos aqui é uma possibilidade de execução de um título provisório, que esse título ainda não transitou em julgado, ou seja, ele está diante de um recurso que não tem efeito suspensivo, um recurso que nos possibilita esse cumprimento provisório, é uma sentença que tem esse recurso sem efeito suspensivo, possibilitando o cumprimento provisório dessa sentença. O título não transitou em julgado ainda, o título é provisório, no entanto, os atos sujeitos a esse procedimento, eles são definitivos. O que quer dizer isso? Então, vamos voltar um pouquinho para que vocês consigam entender de uma forma mais clara. Quando nós falamos de cumprimento provisório de sentença, nós estamos diante de uma sentença. Vou dar um exemplo aí para vocês, que condenou eventualmente, vamos falar da sentença de alimentos, uma sentença que foi lá e condenou o sujeito ao pagamento de 10 salários mínimos de alimentos. O condenado, o requerido neste caso, ele propõe um recurso de apelação. Esse recurso de apelação, ele é recebido apenas no seu efeito devolutivo e não no efeito suspensivo. Ou seja, ele não suspende a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, justamente porque essa decisão, ela tem uma tutela antecipada deferida, ela tem uma tutela de alimentos deferida. Então, esse recurso, ele tem apenas o efeito devolutivo e não suspensivo, e ele existe a possibilidade, então, de um cumprimento provisório de sentença. Então, esse processo, independente disso, cabe, por iniciativa do exequente, a ele fazer esse cumprimento provisório de sentença. Ou seja, ele pode, como não há esse efeito suspensivo, ele pode sim entrar pedindo recebimento de valores, pedindo recebimento do que ele teve, o recebimento do que ele teve em sentença. Tá? Então é importante que vocês entendam inicialmente essa questão de que o cumprimento, ainda que a denominação seja cumprimento provisório de sentença, o que nós temos de provisório aí é o título executivo que não transitou em julgado, ele é provisório. No entanto, os atos efetivados dentro desse cumprimento provisório de sentença, eles não são provisórios, eles não têm nada de provisórios, eles são definitivos, porque justamente nós temos a eficácia do procedimento, nós temos uma resposta ao executado, onde efetivamente há sim a constrição do seu patrimônio, a resposta a essa eficácia. Tá? E o que difere o cumprimento provisório do cumprimento definitivo? Qual a diferença entre um e outro? A diferença aqui é que no cumprimento provisório, todo o procedimento ele corre sob responsabilidade do exequente. Então, cabe ao exequente assumir o risco desse procedimento. Ele vai entrar pedindo, eventualmente, o cumprimento daquela sentença, no entanto, eventuais danos, eventuais lesões que ocorram em relação ao executado, caso eventualmente essa sentença não seja confirmada
pelo juízo de segundo grau, caso essa sentença seja revertida, eventuais danos sofridos pelo executado, eles deverão ser ressarcidos pelo exequente. Então, cabe ao exequente essa responsabilidade, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto para vocês, também lá do escritório. É um exemplo de um caso bem interessante até. Um cliente me procurou, olha que situação interessante. Ele tinha uma propriedade em Tamarana e, eventualmente, essa propriedade foi invadida. Ele foi lá e entrou com um processo de reintegração de posse. O juiz concedeu a liminar de reintegração de posse nesse processo. E quando ele foi cumprir a liminar, surgiu um embargo de terceiro, de um outro sujeito, afirmando que não, que essa posse era legítima, justamente porque o meu cliente teria vendido a propriedade para esse terceiro, e esse terceiro estaria alugando para esse outro que supostamente estaria de forma legítima na propriedade. Então ele afirmava que essa propriedade não era mais do meu cliente. E quando o meu cliente me procurou, ele falou: olha, doutora, eles falsificaram a minha assinatura aqui. Então, o que eu fiz? Inicialmente, a gente fez uma perícia da assinatura dele particular. Na perícia particular, realmente foi constatado a falsificação de assinatura. E nós adentramos, então, entramos judicialmente, pedindo a anulação desse contrato de compra e venda. É importante só mencionar que aquela ação lá do começo, quando ele me procurou, já foi concedida já tinha sentença de procedência para aquele que apresentou o contrato. Então, diante disso, eu vi a possibilidade somente de entrar com essa anulação de documento público. Então, nós entramos com a anulação, o juiz pediu nova perícia judicial. Na perícia judicial foi confirmado realmente que era falsa a assinatura dele, e diante dessa confirmação eu pedi a reintegração de posse em tutela antecipada, mesmo sem o término do processo. E o juiz concedeu essa reintegração de posse. E essa reintegração de posse, depois a gente acabou sendo motivo de... teve recurso em relação a ela. E nós entramos, então, com cumprimento provisório. O juiz pediu a caução, nesse caso, nós pedimos a dispensa da caução, tendo em vista a idade do meu cliente, tendo em vista a sua situação financeira, e pedimos o cumprimento provisório de sentença. Então, o que acontece aqui? Aqui o meu cliente, ele resolveu entrar no patrimônio, tomar posse desse patrimônio, independente da decisão de ser transitada em julgado ou não. Então, ele tomou a posse do patrimônio, independente da decisão de ser transitada em julgado ou não, de forma provisória, assumindo os riscos. Então, se eventualmente, lá no final, falasse, não, realmente houve essa compra e venda, realmente a propriedade não era dele, era do outro sujeito. Ele teria que ressarcir eventuais danos sofridos pelo sujeito que foi privado da posse durante aquele período. Talvez teria que pagar o período de aluguel, enfim, eventuais danos ocasionados aí durante esse percurso. Então, uma das principais diferenças entre o cumprimento provisório e o cumprimento definitivo é justamente a questão de que, no cumprimento provisório, o exequente ele assume o risco desse cumprimento provisório. Eventuais danos sofridos pelo executado caberão ao exequente a reparação. Outra diferença é que, em regra, no cumprimento provisório, cabe à outra parte, cabe ao exequente, prestar um caução, ou seja, justamente para que ele possibilite a ele, para que garanta a reparação de danos ao executado. Então, em regra, a não ser nos casos de dispensa que nós vamos ver à frente, em regra, há sim essa possibilidade eventual desculpa, gente. Então, em regra, essa diferença entre o cumprimento provisório e o cumprimento definitivo, há a necessidade de prestação de caução pelo exequente,
O que é a caução? A caução é uma garantia prestada pelo exequente em juízo. Essa garantia, em regra, é um valor em dinheiro ou um imóvel que é dado em garantia ao juízo, para que, se eventualmente o executado sofrer danos ou se essa decisão for revertida, o exequente está garantindo o juízo, ele está ali falando, olha, eu tenho como cobrir eventuais danos e trago aqui, então, esse valor, ou esse imóvel, esse bem imóvel em caução para garantir eventuais danos. Então, essa execução, ela vai correr as dispensas do exequente, sob o risco do exequente, ele tem essa responsabilidade de cobrir eventuais danos, e em regra existe essa necessidade de caução. Em regra existe essa necessidade dele garantir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. Além disso, surge aqui também na execução provisória, como no procedimento da execução definitiva, aqui também existe o prazo de 15 dias para pagamento, sob pena de 10% de multa, e também surge os honorários advocatícios. Então, na execução provisória, há também o dever de pagamento pelo executado dos 10% de multa e dos 10% de honorários advocatícios. Quando nós falamos, o artigo fala, vocês vão ver aqui, o artigo 520, ele menciona o seguinte: cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Então, no inciso 1º ele fala, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido, aquilo que nós falamos, que a sentença, ela vai fazer a execução provisória da sentença, no entanto, se eventualmente essa sentença for revertida lá ao final, cabe ao exequente reparar os danos sofridos pelo executado. O inciso 2º menciona, fica sem efeito sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença, objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos aos mesmos autos. Importante mencionar aqui, no inciso 2º, quando ele fala restituindo as partes ao estado anterior, que há uma ressalva aqui. Essa restituição, o parágrafo 4º lá, do mesmo artigo, ele menciona o seguinte: a restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2º não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade, ou de outro direito real eventualmente já realizado, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Então, é importante mencionar, justamente porque, como nós afirmamos, que os atos executórios, eles não são provisórios, eles são definitivos, que essa restituição ao estado anterior, ela não deve ser vista de uma forma absoluta, porque justamente se há alienação, se há a transferência de posse, essa restituição, ela vai ser uma indenização, nós vamos falar aí de reparação de prejuízo e não a restituição ao estado anterior, justamente porque nós estamos falando de atos definitivos e não de atos provisórios. Então, devemos ver esse inciso 2º com ressalvas, sempre lembrando do parágrafo 4º, que alguns atos, tendo em vista a sua característica definitiva, eles não vão poder ser restituídos da forma como estavam anteriormente, daí sim vai existir o ressarcimento do prejuízo. O inciso 3º ele menciona, se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. Então, se eventualmente houver a reforma da decisão de forma parcial para o executado, somente nesta parte que ela for reformada é que sim vai haver a modificação, o ressarcimento. O levantamento de depósito em dinheiro e prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou direito real ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Então, o inciso 4º traz aquela previsão que nós falamos, que cabe ao exequente trazer
uma garantia ao juízo de que eventualmente ele vai conseguir sim reparar eventuais danos que venham a ser sofridos pelo executado, caso eventualmente essa decisão seja revertida, seja reformada, seja modificada no juízo de segundo grau. Daí, logo na sequência, ele menciona a possibilidade da impugnação. A impugnação, ela vem como defesa do executado, assim como ela vem também no cumprimento definitivo. Assim como eu falei para vocês, segue daí o rito do cumprimento definitivo.